Graça e paz, queridos. Mais uma vez, juntos para estudarmos a palavra do nosso Deus. Hoje eu quero convidá-lo para juntos lermos o Evangelho de João, capítulo 12, do verso 36 ao verso de número 43, que diz assim: Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não veja com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isso disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas, por causa dos fariseus, não confessaram, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Que Deus nos dê a capacidade de entendermos essa palavra e, através do Espírito Santo dele, possa aplicá-la de forma eficaz nas nossas vidas. Amém, queridos? Queridos, hoje eu gostaria de trabalhar com os amados a respeito das oportunidades. As oportunidades que vêm até nós, as oportunidades que a vida nos traz, as oportunidades que devemos aproveitá-las, porque afinal de contas as oportunidades são passageiras, né? Nem sempre elas estão aí. Por isso que são oportunidades. Vamos estudar juntos? Bom, para nós podermos ter uma melhor compreensão do texto e entendermos o que estava acontecendo, se faz necessário nós entendermos o contexto do texto lido, para que nós possamos de fato entender a mensagem que Deus tem para as nossas vidas. Bom, quando nós chegamos na altura do capítulo 12 do Evangelho de João, Jesus já está finalizando o seu ministério que ele fez aqui na terra junto aos homens. Um ministério que durou entre 3 anos e 3 anos e meio. No início do seu ministério, o evangelista João nos fala que Jesus, para comprovar de forma inquestionável a sua autoridade, quem ele era, a sua missão como Filho de Deus, como próprio Deus encarnado, ele realizou muitos sinais, muitas curas, muitas maravilhas. O texto vai nos dizer, a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus, ele demonstrou o seu poder, a sua autoridade, pregando a palavra de forma inquestionável, de forma com autoridade. Ele mostrou a sua autoridade, o seu poder, as suas credenciais, quando ele realizou curas, quando ele realizou milagres. A diferença entre cura e milagre: cura é quando alguém adquire uma enfermidade e, a partir de um momento, Deus exerce a graça de transformar aquela vida, salvando aquela vida, dando a cura, restabelecendo a saúde. E milagre é algo que acontece quando a pessoa já nasce com aquela deficiência. Então, uma diferença entre cura e milagre. E Jesus fez isso. Pessoas que adquiriram enfermidades, se tornaram pessoas enfermas, portanto, Jesus veio e curou. Outras que já nasceram com deficiência, por exemplo, pessoas que nasceram cegas, pessoas que nasceram com os membros inferiores atrofiados, Jesus restaurou, Jesus criou todo aquilo que veio faltando na gestação. Isso é um verdadeiro milagre. Jesus realizou até mesmo a ressurreição de pessoas que haviam notoriamente morrido. Não tinha como questionar e dizer: não, essa pessoa de fato não morreu. Por exemplo, Lázaro já estava há 4 dias sepultado e Jesus, mandando abrir a sepultura, disse a Lázaro: levanta-te, vem para fora. Então Jesus realizou milagres de curas, realizou milagres extraordinários, ressuscitou pessoas. Jesus demonstrou também o seu poder, a sua autoridade sobre a própria natureza, quando, em ocasiões em que ele mandou a natureza que estava enfurecida, um mar bravio, e com uma só palavra tudo se fez calma e bonança.
Jesus também mostrou o seu poder criador quando ele multiplicou pães, multiplicou peixes e alimentou multidões de pessoas por 2 ocasiões. Durante esses 3 anos, o próprio evangelista João vai dizer que todos os sinais e todas as maravilhas que Jesus realizou entre eles, se fossem escritos, né, se todos eles fossem registrados, não haveria espaço para tantos livros que haveria de ser escrito para descrever tantos sinais e prodígios que Deus realizou através de Cristo Jesus. Portanto, as pessoas que estavam ali, eles viram algo extraordinário e que de fato ninguém poderia realizar o que Jesus realizou a não ser sendo o próprio Deus. Mas apesar disso, o texto vai dizer que apesar de Jesus ter feito tudo isso, tantos sinais na presença deles, eles não creram. Ou seja, eles perderam a oportunidade. O que é oportunidade? Nós estamos falando aí de oportunidade. Interessante quando nós olhamos no dicionário. Oportunidade são circunstâncias favoráveis que surgem na nossa vida, diante de nós. Circunstâncias favoráveis essas para recebermos algo especial ou para realizarmos algum trabalho, alguma missão. Um tempo favorável. Isso é uma oportunidade. Então, Jesus realizou tantos sinais, dando oportunidade para que eles olhassem para ele e entendessem que ele era o próprio Filho de Deus. Mas qual é a grande oportunidade, de fato, que Jesus veio pregar e ratificar através de sinais e maravilhas? O que Jesus estava anunciando? Acima de tudo, perdão dos pecados. Nós já falamos aqui, mas não custa relembrar. Deus criou o homem perfeito. Deus criou o ser humano perfeito, sem pecado, mas o criou com livre escolha, livre-arbítrio, onde ele pudesse servir a Deus por livre escolha. Deus nos fez seres morais. Deus nos fez seres com capacidade de escolhermos se queremos ou não queremos. E o que aconteceu? O ser humano, representado nos nossos primeiros pais, Adão e Eva, rejeitaram seguir a Deus, rejeitaram as bênçãos de Deus, rejeitaram em acreditar na verdade de Deus e optaram em acreditar na mentira do nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, o próprio diabo. E aí o que acontece? Com a rejeição de Deus, que é a fonte de todas as bênçãos, é até interessante nós pensarmos um pouquinho a respeito disso. Muitas pessoas ficam imaginando a maldição de Deus, Deus amaldiçoa, a respeito de bênção e maldição, e muitas vezes ficamos muito impressionados com isso. Mas é interessante nós observarmos que Deus é a fonte de todas as bênçãos. E quando a pessoa se afasta de Deus, não é necessariamente que Deus, enciumado, Deus ali deu uma oportunidade para a pessoa segui-lo ou não, e aí depois, quando essa pessoa o rejeita, ele passa a persegui-lo. Não é nada disso. Deus sendo a fonte de todas as bênçãos, a fonte da própria vida, a fonte da felicidade, a fonte da paz, a fonte de todo o bem, quando nós rejeitamos isso, quando a pessoa rejeita Deus, ele rejeita consequentemente a paz, as bênçãos, a vida, a graça, todas as coisas que emanam de Deus é rejeitada por essa pessoa. E aí ele vai colher os frutos da sua rejeição, que é a ausência da paz, a ausência da alegria, a ausência do senso da sua existência. Não é necessariamente uma maldição de Deus, mas é consequência dos seus pecados, da sua péssima escolha. Então Cristo veio para proporcionar uma oportunidade dessas pessoas, eu e você, e toda a humanidade, que se rebelaram contra Deus, voltarem, se arrependerem dos seus pecados, serem perdoados dos seus pecados, serem purificados das suas iniquidades e novamente ter a oportunidade de voltarem-se para Deus, de estarem na comunhão de Deus, que é a fonte de todas as bênçãos, que é a fonte da vida, fonte da paz, fonte da alegria, fonte da verdadeira sensação e realização da nossa existência. Portanto, Jesus veio mostrar isso, Jesus veio pregar isso. E essas pessoas rejeitaram essa oportunidade. E aí o texto termina, o versículo 36, com a expressão muito pesada e com uma profundidade muito grande, que vai dizer assim: retirando-se
ocultou-se deles. Aqui fechou-se a oportunidade. Aqui fechou-se o tempo oportuno para o arrependimento. Aqui fundou-se a oportunidade, o tempo oportuno para aquelas pessoas reconhecerem os seus pecados e entender que aqueles que estavam ali diante deles era o próprio Deus que se fez homem para trazer uma mensagem de paz, de vida e as verdadeiras boas novas de salvação. Queridos, pensando nisso, nessa realidade toda, vamos tirar algumas lições para a nossa vida. Primeira lição, eu gostaria de falar com você, meu amado irmão, minha amada irmã, que é servo em Cristo Jesus, que está membro de uma igreja, é membro de uma igreja, já tem compromisso com o Senhor Jesus. Vamos lembrar que eu e você, servos do Senhor Jesus, foi deixado aqui neste mundo, não para vivermos os nossos sonhos, não para viver aquilo que nós desejamos e seguirmos a nossa vontade, mas o Senhor nos deixou aqui com a missão de nós evangelizarmos, de nós propagarmos estas verdades, essa notícia maravilhosa que Deus em Cristo Jesus salva o pecador, que Deus em Cristo Jesus salva, perdoa os nossos pecados. Essa é a nossa missão principal. Deus nos fez profissionais de várias áreas, Deus nos deu a capacidade de trabalhar, exercemos inúmeras profissões, não é verdade? Mas lembrando eu e você, que apesar de termos várias oportunidades de trabalho, de seguirmos uma carreira profissional, cada uma dessas situações de trabalho, na verdade, são oportunidades que Deus nos coloca para sermos agentes da propagação do Evangelho. Vamos lembrar mais uma coisinha, meu amado irmão? Deus, além de nos dar essa missão e nos colocar em lugares estratégicos, nos plantar em lugares estratégicos para sermos agentes da propagação do Evangelho, Deus nos capacitou com dons, ou seja, Ele nos deu condição, Ele nos capacitou a exercermos, a executarmos a nossa missão de sermos propagadores, ou usando uma palavra da própria Bíblia, do próprio Senhor Jesus, de sermos sal e luz deste mundo, de sermos atalaia, proclamadores. Queridos, todos nós temos um tempo limitado de vivermos aqui neste mundo. Todos nós temos um tempo que vai chegar às limitações da vida, vai chegar às limitações até mesmo da liberdade de pregação da palavra de Deus. Haja visto que em muitos lugares do mundo hoje já é proibido a liberdade de pregar-se a palavra, de discipular, de proclamar o Evangelho. E quem desobedece nesses lugares onde é proibido, incorre aos rigores da lei, com perseguições, prisões e até mesmo morte. Então, o que nós temos feito com a liberdade que Deus tem nos dado? Ou, o que nós temos, eu e você, crentes em Cristo Jesus, chamados para sermos proclamadores da palavra de Deus? O que nós temos feito de fato para exercermos os dons que Deus tem nos dado e cumprirmos a nossa missão? Será que se o Senhor nos chamarmos hoje, será que se o Senhor te chamar hoje à presença dEle, e quando nós chegarmos na presença do Senhor, nós vamos prestar conta da nossa vida, do que nós fizemos, nós vamos conversar com o nosso Senhor Jesus a respeito da missão que Ele nos deu. Estamos de fato preparados? Teremos a consciência tranquila de chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu não enterrei os meus talentos, eu não enterrei os meus dons, eu cumpri fielmente a palavra, cumpri fielmente a missão, aproveitei as oportunidades, como diz o apóstolo Paulo no final da sua vida, quando ele diz: completei a carreira, guardei a fé, estou pronto para partir e agora a coroa da justiça me é reservada. Será que nós temos essa consciência, querido? Amados, a oportunidade de pregarmos o Evangelho, de exercermos o trabalho da igreja que o Senhor confiou a mim e a você, crentes em Cristo Jesus, essa oportunidade também passa. Seja pela limitação da nossa saúde, seja pela limitação da nossa vida, seja pela limitação da liberdade que nós temos, aproveitemos a oportunidade, pois as oportunidades passam. Vamos pedir a Deus para, de fato, fielmente exercermos os dons que Deus tem nos dado para sermos
proclamadores da palavra de Deus. Portanto, a primeira lição que eu quero deixar com o amado é uma palavra para você, servo e serva do Senhor Jesus. Proclamemos a palavra do Senhor ou façamos a obra do Senhor enquanto é dia. Eis que a noite vem onde ninguém pode trabalhar. Tá bom? Aproveitemos essa oportunidade. Seguindo o nosso texto aqui, vai dizer a respeito daquelas pessoas que Jesus sai ali, quando ele se retira, ele vai com os seus discípulos. Né? Ele vai com os seus discípulos e se retira da multidão. E agora, a partir do versículo 37, vai trazer algumas explicações, alguma palavra sobre a multidão. E é aqui que eu quero trazer a segunda lição dessa meditação, deste momento. A segunda lição é que a oportunidade passa também para as pessoas que dia a dia, tempo em tempo, ouve a mensagem sendo pregada, ouve o convite do Senhor para ter os seus pecados perdoados, para voltar à condição de ser filho de Deus, filha do Senhor, por meio de Jesus Cristo, e a pessoa vai rejeitando. Apesar de ver milagres continuam acontecendo, né? Curas continuam acontecendo, a proclamação fiel da palavra de Deus continua acontecendo por meio da igreja, e pessoas têm ouvido essa mensagem, visto toda essa manifestação e sistematicamente vão rejeitando. Uns dizem, mais à frente eu posso aceitar, ainda sou muito jovem, mais à frente vou assumir um compromisso. Outros simplesmente não têm interesse. E é interessante que essas pessoas, ao rejeitarem a oportunidade, o momento deles, talvez eles imaginam que eles vão ter esse tempo, essa oportunidade. Mas conforme nós falamos, a oportunidade é um momento ou um tempo oportuno para realizarmos uma missão ou para recebermos uma oferta que nos está sendo proposta. No caso aqui, a salvação, o perdão dos nossos pecados e o retorno à condição de sermos feitos filhos de Deus. Portanto, essas pessoas rejeitaram. E por que elas rejeitaram? Por que muitos ainda continuam rejeitando? O texto vai nos falar de duas situações. A primeira situação é por causa da incredulidade. Eles não creram. Eles olharam e não se importaram. E essa questão de não crer, né, que é lógico, uma questão de fé, mas é uma questão que surge a respeito da importância que nós damos ao assunto ou à oportunidade que está diante de nós. Eles não se importaram com aquilo. Eles acharam bonito, eles acharam fantástico, eles acharam interessante, mas não para a vida deles. Eles não quiseram estudar, não quiseram ir mais a fundo, não quiseram abraçar essa proposta de paz que Jesus estava trazendo para eles. E esse tempo, essa porta fechou. E é interessante que a palavra de Deus, em muitos lugares, nos traz esse alerta. Começando lá no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, Salmo 95, nos fala: se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Né? Nós não fechemos a porta. Outros textos vai nos dizer, por exemplo, mais atrás ainda no livro de Gênesis, quando uma maneira de ilustração do como será o final dos tempos, né, ali através da arca de Noé, né, daquela destruição, a arca demorou um período de aproximadamente 100 a 120 anos para ser construída. Em todo aquele tempo a mensagem foi pregada, o mundo vai ser destruído através de uma grande inundação, né? As pessoas que quiserem ser salvas têm que vir e entrar dentro da arca, só aqui vai ter vida. Mesmo assim as pessoas rejeitaram e a porta daquela arca foi fechada de tal maneira que nem Noé conseguia abri-la de novo. Se alguém gritasse e diz: Noé, abra a porta para mim. A porta foi fechada pelo próprio Deus. Assim também a oportunidade da salvação. Esse tempo passa, seja por, de repente, uma enfermidade que surge em nós e nós venhamos perder a consciência, né? Entramos num coma, é impossível você se arrepender. A oportunidade se perdeu. Ou a morte que vem nos visitar. Chegou o momento da morte, dali para frente não há mais oportunidade. Seja pela própria realidade de que um dia a igreja será tomada deste mundo e a proclamação do evangelho irá cessar. A oportunidade irá passar.
Portanto, a palavra do Senhor nos exorta em outros tantos textos para não negligenciarmos a oportunidade de entender que Deus existe, que nós somos criados por Ele e precisamos acertar a nossa vida com Ele. E essas pessoas rejeitaram, apesar da proposta clara, inquestionável que Jesus trouxe, eles rejeitaram, não se importaram. Mas se nós continuarmos olhando o texto, parece que eles, de certa forma, não tinham tanta culpa. Por exemplo, quando a gente olha no versículo 40, vamos ler de novo? Olha só, 39. Por isso não podiam crer. Por quê? Porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não veja com os olhos, nem entenda com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Olha só que texto aparentemente estranho, né? Algo que pode suscitar na nossa mente uma pergunta. O quê? Deus fechou o entendimento de tal maneira que aquelas pessoas ouvindo, por isso que eles não creram, porque Deus tirou a capacidade deles entender? Mas como? Como que Deus pode fazer um negócio desse? E alguém pode até se lembrar. Existe até um texto lá atrás, no Antigo Testamento, que fala que Deus endureceu o coração do faraó a fim de que ele pudesse manifestar a sua glória sobre o Egito através das 10 pragas. Então, como é que é isso? As pessoas rejeitam de fato, é Deus que não deixa elas crerem, que não permite que elas creiam. Como é que é isso? Me explica aí, pastor. Fiquei na dúvida. Graças a Deus que você ficou na dúvida, mas vamos olhar pela palavra do Senhor. Primeiramente, Deus é sincero quando Ele nos convida e convida a todos para ouvir a mensagem e se arrepender dos seus caminhos. A palavra de Deus nos fala que Deus não tem prazer da morte de ninguém. Antes, deseja que todos se arrependam e se convertam dos seus maus caminhos. E mais, lá no final do livro de Deuteronômio, quando vai sendo concluído o livro, Deus vai dizer o seguinte através de Moisés: veja, eis que proponho diante de vós hoje a vida ou a morte. Escolham, pois, a vida para que vivam, né? E outros textos do Antigo Testamento nos mostram claramente que Deus não tem prazer na morte, mas convida para que as pessoas se arrependam, né? Vai entrando no Novo Testamento, Jesus mesmo, no final já do seu ministério, ele chega diante do monte, lá em cima do monte, olha para Jerusalém e ele fala: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis, né, ajuntar vocês, como a galinha junta seus filhotes debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Portanto, a Bíblia é muito clara em mostrar que Deus, de fato, faz o convite, e um convite verdadeiro. Mas então, como conciliar isso, pastor, com essa palavra que o Senhor está nos dizendo, aqui que o próprio Senhor endureceu o coração, como endureceu o coração de Faraó no passado, endureceu o coração daquela geração. Será que eu não estou sendo também isso? Eu não vou poder chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu quis, na verdade, entender, mas o Senhor me endureceu o coração. E agora? Queridos, quando nós olhamos a própria citação que o evangelista João faz desse texto, ele nos fala que esse texto foi proclamado pelo profeta Isaías. Por isso, disse Isaías, né, que o Senhor endureceu o coração deles. Por que Isaías está dizendo isso? Isaías, ele, juntamente com várias gerações de profetas do Antigo Testamento, proclamavam dia e noite, 7 dias por semana, o ano todo, para que o povo se arrependesse dos seus pecados, para que o povo se voltasse para Deus, para que o povo deixasse a hipocrisia de um culto falso, de um culto dividido, de uma idolatria reinante nos seus corações e se convertesse dos seus maus caminhos e fossem sarados por Deus. Quando chega um momento, determinado tempo, determinada ocasião, a oportunidade é fechada. Então, nesse sentido que Isaías está dizendo, que o povo foi endurecido o seu coração. Por quê?
pelo fato, pelo ato de constantemente ouvir a mensagem, a proposta, o convite, a oportunidade de se voltarem para Deus, e a pessoa vai rejeitando, vai dizendo não, agora não tenho interesse, o que acontece? O seu coração endurece e a oportunidade passa. A palavra de Deus nos fala isso, que o tempo há de chegar, que a proclamação do Evangelho será tirada da face da terra. E para o apóstolo Paulo, na carta que ele escreveu aos Romanos, no capítulo 1, vai dizer que Deus, ele entrega os homens ao desejo do seu coração. Ou seja, quando você vai rejeitando sistematicamente as ofertas de paz, as ofertas de salvação, a proposta de voltar-se para Deus, ter os seus pecados perdoados, Deus permite então que você viva o desejo do seu coração. Ou seja, você está dizendo, Senhor, eu não quero compromisso com você, eu não quero compromisso com o Senhor, eu não quero arrepender dos meus pecados, eu não quero abandonar os meus pecados, eu quero viver a minha liberdade longe do Senhor. E o que Deus faz? Então ele concede esse desejo à pessoa, ou seja, ele para de lutar com essa pessoa, ele para de lutar com essa pessoa para trazê-lo de volta, e essa pessoa está ali esperneando, dizendo não quero, então Deus fala, então vai, seja feita a tua vontade. E isso, querido, talvez seja um dos piores castigos que alguém possa receber, quando Deus desiste dessa pessoa, quando Deus fala assim, pode então seguir os seus caminhos, pode seguir livremente os desejos do seu coração. Sabe por quê? Porque os desejos do nosso coração são altamente destrutivos. Os desejos naturais, pecaminosos do nosso coração são destruidores, são repletos de morte, porque nós rejeitamos a fonte da vida, conforme nós falamos no início. Quando a pessoa rejeita Deus, ele está rejeitando toda a origem da paz, toda a origem da felicidade, todo o sentido da vida. E ele vai seguindo os desejos do seu coração. Então, em Romanos, vai nos dizer que Deus entrega essas pessoas ao desejo do seu coração para perverterem o seu corpo, perverter a sua mente, conforme ele quer. Só que vai chegar um tempo dessa iniquidade chegar a tal ponto, no final dessa vida, a pessoa vai prestar conta a Deus e ele vai receber então a sua palavra final de Deus, dizendo, você sempre quis viver longe de mim, então viva a eternidade longe de mim. Queridos, já foi dito através de um teólogo do século XX chamado C.S. Lewis, que uma das coisas mais terríveis da eternidade longe de Deus ou do inferno, e que vai trazer talvez um dos maiores tormentos do inferno, sabe o que é, segundo C.S. Lewis? É a lembrança das oportunidades perdidas, a lembrança das oportunidades rejeitadas de se voltar para Deus. E isso irá atormentar a pessoa por toda a eternidade. Portanto, a segunda lição que eu quero deixar para os amados neste momento de estudo, você que ainda não tem aceitado o compromisso com o Senhor, você que não tem aceitado o perdão de Deus na sua vida, não tem se rendido aos pés do Senhor, não tem recebido Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, né, por causa da sua incredulidade, por causa de você não desejar aceitar e entender que Jesus é a resposta, que Jesus é o único meio de salvação, não endureça seu coração, porque você pode e está correndo um terrível perigo de ver o seu coração se endurecer por toda a eternidade. Vamos para a terceira lição? Seguindo o texto, nós vamos perceber uma outra realidade, além dessa incredulidade que leva a pessoa a rejeitar o Senhor e traz, consequentemente, um endurecimento do seu coração. Uma outra realidade que o texto nos apresenta, também para justificar ou para explicar por que algumas pessoas perdem a oportunidade da salvação, se encontra no versículo 42. Vamos ler novamente? Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessaram para não serem expulsos da sinagoga. Por quê? Porque amaram
mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Uma segunda razão, porque as pessoas não querem vir a Jesus, não querem aproveitar a oportunidade da salvação que está lhe batendo a porta do seu coração. A primeira é por causa da incredulidade. As pessoas rejeitam e vão rejeitando, e isso traz um endurecimento ao seu coração, e muitas vezes pode ser um endurecimento definitivo. Deus tenha misericórdia, né, das nossas vidas. Uma segunda razão é porque a pessoa ama mais a glória deste mundo do que a glória de Deus. O que é isso? O texto que nós lemos fala que muitas daquelas pessoas, muitos até mesmo autoridades, pessoas ali, né, importantes dentro das sociedades, entenderam que Jesus era de fato o Messias, era de fato aquele que Deus havia providenciado e prometido desde tempos eternos, a que viria para resolver o problema do pecado. Eles reconheceram que ali estava o próprio Deus, pelos milagres, pelos feitos, né? Eles olharam e falaram, realmente o que esse homem fala é verdadeiro. Contudo, eles olharam para toda aquela oportunidade que Cristo estava dizendo, estava propondo, estava pregando, estava anunciando, olharam para a vida de Cristo e pensaram no preço que eles teriam que pagar para se tornar um discípulo de Cristo. Eles pensaram, não vale a pena. Apesar que esse homem está falando é verdade, mas as coisas que eu tenho, eu prefiro isso, eu prefiro mais a vida que eu tenho, a abrir mão dessa vida para seguir a Cristo. Dentro dos nossos dias, isso também não tem sido diferente. Muitas pessoas sabem que a igreja fala a verdade, que a igreja proclama uma verdade eterna, uma verdade, como nós podemos falar enfaticamente, uma verdade verdadeira. Mas mesmo assim, as pessoas olham e falam, isso é coisa boa, mas rapaz, ser crente não é bom não. Ser crente eu vou perder isso, vou perder aquilo outro, vou ter que deixar de fazer aquilo, vou ter que deixar de fazer aquele outro. Não quero não. E é isso que acontece. Ou seja, o que a palavra de Deus fala a respeito disso? É você amar mais a glória do mundo do que a glória de Deus. O que é glória? Glória, né, segundo a própria palavra do Senhor, é uma palavra do Velho Testamento que expressa a manifestação visível de Deus. Ou seja, quando fala desprezar a glória de Deus para a glória do mundo, ou seja, o esplendor de Deus, a beleza de Deus, o próprio ser de Deus foi visto através da proclamação do Evangelho, em palavras, ações e obras por meio de Jesus Cristo. E eles olharam para a vida que eles tinham, para a glória dos homens, para a sinagoga, que era o ponto alto, juntamente com o templo, daquela cultura, daquele tempo, né? E eles falaram, não vale a pena eu abrir mão disso para seguir Jesus. Nos dias de hoje, quantas pessoas nós conhecemos? Talvez você seja uma que esteja nos ouvindo, que olha para a vida vamos dizer, uma vida de crente, uma vida de servo de Deus, e você fala, isso é muito bom, mas eu não quero não. Eu vou ter que deixar de abrir mão de muitas coisas. Querido, por mais que de fato, né, quando nós falamos é abrir mão de muitas coisas, mas a principal coisa que nós temos que abrir mão para seguir Jesus é o controle da nossa vida. Nós não temos mais o controle da nossa vida, mas é Cristo quem dirige a nossa vida. Os nossos sonhos não são mais os nossos sonhos, mas os sonhos de Cristo realizados em nossa vida. Porque Ele é Senhor, porque Ele é aquele que dirige a nossa vida. E nós temos que viver a nossa vida não mais para agradarmos a nós mesmos, mas para agradar o Senhor Jesus. Só que isso não é ruim, só que isso não é tristeza, só que isso não é abrir mão de coisas melhores por coisas secundárias. Ao contrário, seguir a Cristo é a verdadeira razão da nossa existência. Deus nos fez para sermos adoradores. Deus nos fez para termos comunhão com Ele. O sentido da vida só é de fato compreendido, vivido e assimilado, portanto, daqueles que estão na presença de Deus. Pois conforme nós falamos já algumas vezes nesse estudo, Deus é a fonte da vida. Deus é a realização máxima. Dele emana todas as bênçãos. E muitas vezes nós trocamos essa mesa farta de bênçãos, essa mesa farta da presença de Deus para vivermos e desfrutarmos de coisas estragadas desse mundo. O prazer desse mundo é tão passageiro.
por mais que seja prazeroso a vida que você tem vivido, quantos anos você vai suportar viver nesse estilo de vida? Quanto tempo seu organismo vai suportar viver no estilo de vida que você tem vivido e não quer abrir mão para seguir o Senhor Jesus? Quantos anos nós temos de fato de vida neste mundo? Né? Eu já passei da casa, já entrei na casa dos 50 anos, né? Então de fato eu já sou alguém que tem menos futuro do que passado. Né? Mas muitos aí que estão aí, talvez possa dizer, eu tenho 18 anos, mas quem garante que nós vamos chegar de fato a 80 anos, 90 anos? Né? Quantos jovens a morte os alcança aí no auge da sua juventude? Ninguém sabe de fato quanto tempo nós temos, então por que trocar a certeza de uma vida plena de alegria, de satisfação, de sentido para essa vida aqui nesse mundo e que se irá perpetuar por toda uma vida eterna, sem fim, para viver um curto e efêmero prazer ou uma glória desse mundo? É uma loucura, né? Parece crianças, né, que estão ali envolvidas numa lama, nas suas brincadeiras, e alguém chega e fala, olha, vem para cá, tem um parque de diversão aqui fantástico, tem um lugar esplendoroso, e a criança fala, não quero ficar aqui nessa lama, quero ficar aqui nessa situação. É uma analogia fraca, mas dá para nós entendermos a loucura que é rejeitar a palavra do Senhor. Deus nos oferece uma vida com Ele de paz, de eternidade, de bênção, de alegria, de gozo celeste, e as pessoas muitas vezes rejeitam isso porque amam mais a glória desse mundo. Portanto, duas situações a respeito das pessoas que perdem a oportunidade e Cristo se retira de forma definitiva da vida dessas pessoas. Uma é a própria incredulidade, vai rejeitando, o seu coração endurece. A segunda é a pessoa conscientemente olhar e pensar e pesar. Deus, o que Ele quer, o mundo, o que eu quero, e eu quero o mundo. São duas situações. Mas, queridos, quero dizer para você que hoje, nesse momento, a oportunidade da salvação ainda está aberta. A oportunidade de você se arrepender dos seus pecados, se voltar para o Senhor, ainda está aberta. Então, mais uma vez, se você está ouvindo a voz do Senhor, não endureça o seu coração, mas volte-se para Ele, que Ele irá recebê-lo de braços abertos. E um recadinho final para você, amada igreja. Queridos, o tempo está apertando. O tempo de nós fazermos a obra de Deus está se esgotando. Vamos usar os nossos dons, os talentos que Deus nos deu como igreja e proclamemos a palavra do Senhor. Mas veja bem, proclamar a palavra do Senhor não só em palavras, mas principalmente em palavras, ações, reações, ou seja, com testemunho de vida, com vida santa, com vida de santificação, com vida de separação, portanto, daquilo que desagrada a Deus, para que você de fato, para que nós de fato tenhamos a autoridade de Deus para proclamarmos a missão que Deus nos deu e cumprirmos aquilo que o Senhor estabeleceu para nós, que é ir por todo mundo, pregar o Evangelho, fazer discípulos, batizá-los e apresentar as boas novas de salvação. Nós vamos prestar conta diante de Deus do tempo que nós gastamos e como nós gastamos o nosso tempo aqui neste mundo. Ele é dono da nossa vida. Seja você igreja, seja você ainda não igreja. Todos nós vamos comparecer um dia diante do tribunal de Cristo. E o que nós temos preparado? Vamos remir o tempo, já vai alto o dia, né? Já vai alto o tempo aqui e já está se aproximando a noite eterna, onde ninguém mais pode trabalhar. Usemos o tempo, aproveitemos as oportunidades, tá bom? Deus te abençoe, meu amado, Deus te abençoe ricamente. Abraça essa oportunidade, receba o Senhor Jesus. Abraça essa oportunidade, proclame a palavra do Senhor com alegria, com autoridade, pois essa é a nossa missão, tá bom? Até mais, queridos.